Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Medicina em Class. Eu sou o professor Gilvano Amorim e esse é o curso de eletrocardiografia básica. Nós estamos na nossa aula de número 17 e eu vou voltar ainda na questão do cálculo matemático do eixo. Eu chamei aqui de cálculo matemático do eixo 2. Na verdade, pessoal, essa videoaula é mais um esclarecimento, ela se fez necessária porque, como vocês sabem, nós estamos trabalhando numa tábua, o modelo da tábua de multiplicação de Pitágoras, em que a gente tem construído um material em que você, encontrando um valor de D, número de quadrículos, já feito a subtração aritmética, né? O componente mais importante, positivo ou negativo, e cruzando com D3, onde esses dois valores se encontrarem, nós estamos montando o eixo. E aí você pode se perguntar por que foi usado D1 e D3 ao invés de AVF e D1 que formam um ângulo de 90 graus. A história, pessoal, está em que ao usar AVF para cruzar com D1 e fazer os cálculos tal como a gente explicou, a gente incorre num erro que num primeiro momento eu confesso para vocês que eu considerei como um erro desprezível, mas ao comparar números não é tão desprezível assim. Então eu resolvi trazer aqui para mostrar para vocês. Então, ao utilizar D3 e D1, nós fugimos de um viés bastante desconfortável, que é o fato de que ao considerar D1 e AVF, eu estou considerando duas variáveis que geram sim essa imagem disposta em 90 graus entre si, mas eu estou comparando duas variáveis que foram obtidas de um modo fisicamente diferente. Vocês se lembram muito bem disso. D1 é uma derivação bipolar, usando os braços direito e esquerdo, enquanto AVF é uma aumentada de perna esquerda. Então isso traz um erro inerente e é por isso que nós nos valemos do cálculo em D3, que é aquela tábua que a gente está terminando aí de compor os valores, né? Depois eu posso trazer aqui para vocês. E aí mostrar rapidinho, pessoal, como é que nós chegamos então ao cálculo desse ângulo, que é, em última análise, o que nós queremos saber, porque se esse traço vermelho representa o SQRS, o eixo médio de despolarização ventricular, poderia ser eixo de P, como a gente viu na aula passada. Se essa é a posição geográfica ou geométrica, até melhor colocando, que ele ocupa, então esse é o ângulo que nós procuramos a partir do fato que D1 está nivelado a zero. Muito bem, você pode então decompor para esta figura, fazendo o sombreamento, fazendo a projeção respectivamente em D1 e D3, como nós já explicamos, e aí você encontra ou obtém essa figura, né? Lado A, B e C de um triângulo qualquer, e ângulos A, B, C, sendo que o ângulo A neste exemplo é o que nós procuramos. Fica então possível de trabalhar, já que não se trata de um triângulo retângulo, aquele triângulo que contém um ângulo reto, um dos seus ângulos como reto, dá para usar a lei dos senos, dá também para usar a lei dos cossenos. A razão A seno do ângulo A, B seno do ângulo B, C seno do ângulo C são iguais entre si. Então é só calcular o seno, joga na tabelinha, descobre a partir do seno qual é o ângulo e a coisa está resolvida. Já foi explicado de um modo bastante detalhado, eu acho que não é mais nem um mote da discussão nesse momento, né, pessoal? Nem me vejo como competente para fazer essa discussão e até mesmo porque ela foge, pessoal, ao objetivo do curso de eletrocardiografia básica, que é exatamente lançar as bases para quem ali está estudando, é um estudante da área de saúde, medicina, enfermagem, cursos afins, ou é um profissional que quer recordar ali esses dados por usá-los menos, né? Então, a gente não quer ser um curso avançado, porém a gente quer ser um curso básico, lançar e relançar esses princípios básicos. Muito bem, então isso que eu mencionei aqui, pessoal, reflete naquela regra, naquela forma da tangente invertida que a gente comentou lá na aula dos métodos automáticos de medida de eixo de QRS e de onda P.
Então nós falamos de software, nós falamos de aplicativos, nós falamos de calculadora online disponíveis na internet e falamos do Excel usando ou até uma máquina calculadora científica usando a função tangente invertido, né? O único detalhe então, pessoal, já que a VF incorre nesse erro que nós mencionamos, por não ser, assim como uma bipolar, ela é obtida de uma forma um pouquinho diferenciada, isso registra um erro, isso gera um erro, como disse do início, nós consideramos como um erro desprezível, não é. Então temos que a gente, ao invés de fazer a continha de AVF por D1 na hora de obter a tangente, nós temos que fazer 2 vezes tangente dividido por raiz de 3 vezes D1. Nem, como disse, nem cabe detalhar aqui por isso, né? Se você me lembrar da musiquinha lá, vai ser uma pista por que a gente faz essa divisão. Muito bem. Ou multiplicar por uma razão, por um fator aproximado de 1.1547, 1.1547. Muito bem, pessoal, lembrando que isso aqui foi uma digressão, né? Isso aqui foi um passeio além do previsto. Isso não tem utilidade clínica, não faz diferença nenhuma eu dizer para vocês clinicamente que o eixo de um paciente é menos 35, é menos 40 ou é menos 50. A mensagem é a mesma. Então nós precisamos nos lembrar que o eixo normal do coração é de menos 30 a 90. Essa é a mensagem importante, não é? Então, o significado desses números que eu mencionei é exatamente o mesmo que na parte prática, do que para as decisões clínicas nós precisamos saber se o eixo está normal, se ele está desviado para a direita ou se ele está desviado para a esquerda, né? Ou ainda se ele ocupa o quadrante do eixo indeterminado ou do desvio extremo também, como a gente chama. Entre as causas de desvio extremo, aproveitar para comentar aqui, a gente pode ter ritmos de marca-passo e determinados ritmos de origem ventricular. Futuramente nós vamos nos deter um pouquinho melhor sobre isso. Então, pessoal, essa foi uma aula bem curtinha. Na próxima aula, que já vamos gravar em seguida, nós vamos trabalhar com uma avaliação estereotipada do traçado elétrico-geográfico. E aí a gente já começa a entrar assim, na parte mais interessante, realmente, na parte mais prática, na parte mais legal da elétrica-geografia. Um grande abraço, pessoal, e até lá!